Bom, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, sobre um indicador muito importante, e que a maioria das pequenas empresas, elas têm como sendo o indicador rei, que é qual? O faturamento, tá? Então, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui para caber lá na tela do Insta. Aí, acho que agora vai. Bom, então, o faturamento, ele é dado pelas pequenas empresas, por muitas pequenas empresas, não todas, tá? Mas por muitas pequenas empresas, como sendo um indicador rei, como sendo um indicador master, né? Através do faturamento é que eu vou lá e defino, né? Se o meu negócio está tendo sucesso ou se o meu negócio não está tendo sucesso, né? E até antes da gente se aprofundar nesse caso, eu gostaria até de trazer um caso para vocês sobre isso, inclusive. É o seguinte, um amigo meu veio contar para mim esses dias, até na hora que eu estava lá fazendo, estruturando as lives da semana, né? Eu peguei esse comentário dele para poder utilizar também como um dos temas, né? Porque o que aconteceu? Ele veio falar para mim que um colega dele que tem uma empresa tinha faturado 2 milhões de reais só em dezembro de 2020, né? Uau, 2 milhões de reais só em dezembro de 2020, né? Me fala que negócio é esse que eu quero abrir um também aqui na minha cidade, né? Então, assim, eu fiquei super feliz, fiquei super, assim, animada por ele, né? Mas, ao mesmo tempo, depois, o que aconteceu foi que eu fiquei me questionando se isso realmente era uma boa notícia ou não. Por quê? Porque essa mesma pessoa que tinha esse mesmo negócio, que tinha faturado 2 milhões de reais em dezembro, ela já tinha faturado 200 mil, 300 mil o ano inteiro de 2020. Todos os meses, o faturamento mínimo deles já era muito alto, 200 mil, 300 mil. Mas mesmo assim, todos os meses, eles vinham acumulando prejuízo. Um prejuízo atrás do outro, tá? Então, assim, quando ele me falou, faturamos 2 mil reais, a minha pergunta, o meu ponto foi, mas será que isso foi bom, realmente? Né? E por que eu sei que eles estavam acumulando prejuízo durante esse período, tá? Porque em 2020, em janeiro, mais ou menos, de 2020, eles nos chamaram para poder perguntar, para poder pedir para a gente para poder dar uma olhada no controle financeiro deles, tá? Assim, na amizade, sabe? Porque somos muito próximos. Então, a gente foi lá dar uma olhada no controle financeiro deles. E aí, foram vários problemas que foram identificados. E qual que é o principal ponto aqui? Foram identificados vários problemas, mas eles não estavam dispostos a mudar nenhum desses problemas, a fazer nada diferente do que eles já vinham fazendo, né? E o ponto é, você não consegue obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, concorda? Então, assim, quando ele me falou que ele faturou 2 milhões de reais em 2020, eu fiquei feliz, né? Poxa, legal, que bom, né? Mas considerando o histórico, considerando, inclusive, que em 2020 eles até foram atrás de vender a empresa, a minha pergunta, que eu retruquei para ele, foi o seguinte, tá, mas e quanto que eles lucraram em dezembro de 2020? E aí a resposta que eu tive de retorno foi, não sei, mas deve ter sido um lucro bom, né, já que eles faturaram 2 milhões de reais, né? E não necessariamente. E assim, eu não estou dizendo aqui que eles tiveram prejuízo, tá? Mas o fato de eles faturarem 2 milhões de reais não quer dizer que eles tiveram um lucro tão bom assim, tá? E aí, você pode, no seu caso, por exemplo, se eu falasse para você que ele faturou 2 milhões de reais, pode até ser que você também tivesse o mesmo pensamento. Poxa, faturou 2 milhões de reais, que negócio bom que é esse, né? E mesmo que ele estivesse com problemas históricos, o que já vem na cabeça? Bom, eles tinham problemas históricos, tá? Tinham dívidas passadas que eles não conseguiam pagar. Mas agora eles faturaram 2 milhões de reais, tá tudo feito, né? O negócio está pronto, o problema está resolvido.
né? Acontece que não é bem assim. Mas por que a gente tende a pensar dessa maneira? Porque nós achamos que o faturamento é o nosso indicador principal para demonstrar crescimento ou não de uma empresa. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, e é esse ponto que eu quero quebrar com vocês e mostrar para vocês que, na verdade, existem outros indicadores que são mais importantes do que o faturamento. Existem outros pontos que vocês precisam olhar que são mais importantes do que o faturamento, tá? Porque antes vamos só alinhar o seguinte, toda vez que eu estiver falando sobre faturamento, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de todo aquele dinheiro que entra no seu negócio, tá? Através das suas vendas, tá bom? Então, se eu falar aqui faturamento, se eu falar receita, se eu falar vendas, no nosso contexto aqui, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? E por que a gente tende a achar que o faturamento é o nosso indicador rei? Porque toda empresa precisa de caixa. Toda empresa precisa de dinheiro. Sem dinheiro, uma empresa não é nada. Você concorda? E se você é proprietário de uma empresa, você concorda que o objetivo da sua empresa é gerar lucro? Se não está entrando dinheiro, ela não vai gerar lucro e você vai ficar sem dinheiro. Então, por isso que a gente tende a achar que o faturamento é o nosso indicador rei. Mas a verdade é que o faturamento não é o indicador principal e que você precisa se atentar dentro do seu negócio, tá? Tássia, quer dizer então que como o faturamento não é o mais importante, não é o indicador rei, eu posso deixar de acompanhar o faturamento? Eu posso deixar de olhar para esse indicador? Não, tá? Faturamento ainda é um indicador extremamente importante para o seu negócio. Você faz metas de vendas, certo? Você coloca lá quanto que eu quero vender nesse mês, quanto que eu quero faturar esse mês. Quando você fez lá o seu planejamento para 2021, você colocou lá qual que era a sua meta de faturamento. Uma das primeiras premissas que você considerou lá na hora que você foi fazer lá o seu planejamento financeiro para 2021 foi o quanto que você vai faturar durante cada um dos meses, durante o ano todo. Então, você precisa sim acompanhar esse indicador, tá? O que eu estou querendo dizer é que você não pode só se balizar por esse indicador para decidir se o seu negócio está tendo sucesso, está obtendo sucesso ou não, tá? Eu não sei se vocês conhecem um rapaz, ele chama... Um rapaz não, né? Um homem, ele chama Lery Granville, acho que é isso, E ele é um dos especialistas, um dos caras mais fodas, assim, em relação a leilões de imóveis no Brasil, tá? E aí, eu tive uma palestra esse tempo atrás, e ele foi uma das pessoas que palestraram. E ele veio comentar que quando ele começou lá atrás, no começo da vida dele de empreendedor, porque ele é empreendedor desde muito cedo, quando ele começou lá atrás na vida de empreendedor, ele vendia alguns softwares, ele vendia equipamentos de informática, né? E que aí abriu um negócio próximo ao dele, que começou a vender por uns preços muito menores do que o dele, né? E aí ele falou, cara, não é possível, como é que esse cara tá conseguindo vender, né, por esses preços que são muito inferiores aos meus, né? E aí ele foi lá falar com o cara, né, era próximo tal, ele foi lá. Aí ele chegou no cara e falou assim, mas cara, quando você vende aqui esse equipamento aqui por R$1.000, quanto que você ganha? Aí o cara respondeu para ele assim, eu ganho R$1.000. Por que ele falou que ele ganha R$1.000? Porque para ele, faturamento é o indicador rei, tá? Por que o faturamento, então, não deve ser o seu indicador rei? Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos supor que durante esse mês agora de janeiro, você tenha faturado no seu negócio o equivalente a R$20.000, tá? Então, você faturou R$20.000. Para muitos negócios, faturar R$20.000 é muito dinheiro. Então, vamos considerar aqui que você está nesse nível de que R$20.000 é muito dinheiro, tá? Então, por que eu não posso só olhar para esses R$20 e achar que eu estou rica? E achar que meu negócio está bom? E achar que meu negócio vai bem? Porque desses R$20.000,
um pedacinho desses 20 mil reais, uma parte desses 20 mil reais aqui, ele vai para onde? Ele vem para você poder pagar os seus fornecedores. Porque para você vender o seu produto, o que você precisou fazer? Você precisou comprar os seus produtos primeiro. Ou então, se você vendeu esses produtos, você precisa fazer o que agora? Você precisa repor esse estoque para poder continuar vendendo. Então, parte disso daqui vai para pagar os seus fornecedores, né? Seus fornecedores. Certo? E aqui é o que a gente chama também de custos variáveis, tá? Outra parte aqui desses 20 mil que você faturou vai para pagar os impostos, né? Porque você é uma pessoa legal, você paga tudo em dia, você paga todos os impostos bonitinho, assim como precisa. Outra parte disso daqui, você vai pagar aquela taxa do cartão de crédito, que a operadora do cartão de crédito cobra de você toda vez que você faz o pagamento via cartão de crédito. Outra parte aqui desse faturamento, você vai pagar o quê? Você vai pagar a comissão dos seus funcionários. A comissão dos seus vendedores, se tiver, né? Então, isso daqui, esses caras aqui, é o que a gente chama das despesas variáveis, tá? Então, aqui eu tenho o meu faturamento, menos as minhas despesas variáveis, menos os meus impostos, menos as minhas despesas variáveis. Então, quando eu faturo 20 mil, eu não tenho 20 mil na mão. Eu tenho 20 mil, menos as minhas custos variáveis, menos as minhas despesas variáveis, tá? E aí, o que acontece normalmente na maioria das vezes, na maioria dos casos? Então, o que acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos? O que eu faço? Eu pego esse dinheiro aqui, esses 20 mil, e eu começo a fazer o quê? Eu vou lá, começo a pagar o meu aluguel. Eu pago o salário dos meus funcionários. Eu pago a conta de energia. Ou a conta de água, por exemplo, né? Então, eu pego esses 20 mil aqui e pago tudo isso daqui. Vou pagando, sai pagando. E aí, o que acontece? Como eu me utilizei desses 20 mil para poder fazer tudo isso, o que acontece? Na hora que eu vou pagar lá os meus fornecedores, eu não tenho esse dinheiro, tá? Para poder pagar esses daqui. Por quê? Porque eu dei prioridade para pagar primeiro esse daqui, que nós chamamos de despesas fixas, né? São as nossas despesas fixas, tá? E por que isso está errado? Isso está errado porque você olhou para o seu faturamento, viu o dinheiro ali que você tinha e saiu pagando tudo isso daqui. Mas não é para ele que você precisa olhar para poder pagar essas despesas fixas aqui primeiro, tá? Não é para cá que você precisa olhar para poder pagar essas contas aqui, tá bom? Para onde que você precisa olhar? Você precisa olhar o que nós podemos chamar, tá? De despesa de faturamento líquido. Que seria o quê? Seria a nossa margem de contribuição. Então, eu vou pegar o meu faturamento, que é de R$1.000, eu vou subtrair as contas, o valor do meu fornecedor, que eu preciso pagar para ele, para poder repor o meu estoque, ou então poder pagar aquele produto que eu estou revendendo. Eu vou pagar os impostos, eu vou pagar o percentual da taxa do cartão, eu vou pagar a comissão do meu funcionário, e aí, depois disso, é que vai me sobrar dinheiro para eu poder pagar o resto das minhas despesas. Isso daqui, que é esse depois, que é esse faturamento líquido que eu comentei, é o chamado margem de contribuição. Margem de contribuição, tá? Então, o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o seu faturamento líquido, como eu disse.
Depois que você faturou, você pega esse dinheiro, desconta os seus custos variáveis, desconta as suas despesas variáveis, e aí você chega na sua margem de contribuição. Então, toda vez que você estiver olhando para poder pagar esse valor aqui de baixo das suas despesas fixas, você vai se basear no seu faturamento para poder fazer esse pagamento, para poder ver se você vai conseguir pagar ou não? Não. Você vai pagar primeiro esses daqui, que são os custos e as despesas variáveis. Então, vai te sobrar o referente à margem de contribuição, e é com base nesse daqui que você paga as suas despesas fixas, tá? E aí você pode até pensar, mas Tássia, se eu faturei 20 mil, se eu pagar primeiro o meu fornecedor, se eu pagar primeiro os impostos, a operadora do cartão, a comissão dos meus funcionários, não está sobrando dinheiro para eu poder pagar aqui o aluguel, para eu poder pagar aqui o salário, para eu poder pagar a energia e a conta. E aí, como é que eu faço se não sobra esse dinheiro? E aí, o que acontece é que você está fazendo a pergunta errada. Você não tem que perguntar assim, será que o meu faturamento vai dar para pagar o meu aluguel, o meu salário e etc. Eu entendo a sua preocupação, eu entendo, porque é uma pergunta lógica. É isso que vai vir na minha cabeça. Eu faturei 10 mil, mas eu tenho 8 mil de despesas fixas. Se eu pagar primeiro aqui as despesas variáveis, não vai me sobrar 8 mil para poder pagar as despesas fixas. Então, eu entendo a preocupação e entendo até o raciocínio que existe por trás disso. Mas acontece que você está fazendo a pergunta errada. A pergunta, ela não tem que ser eu não vou conseguir pagar, como é que eu faço? A sua pergunta tem que ser a seguinte: quanto de margem de contribuição eu preciso ter naquele mês para poder pagar as despesas fixas, incluindo o meu Prolabore, que é aquele dinheirinho que vai para o meu bolso, para eu não ter prejuízo, para eu ficar, no mínimo, no 0 a 0. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, tá? Então, quanto que eu tenho que faturar para poder pagar todos os fornecedores, os custos e as despesas variáveis, para sobrar na margem de contribuição o dinheiro para poder pagar tudo isso? E aí, o que você pode pensar é o seguinte, mas Tássia, nós voltamos de novo no faturamento, porque eu preciso faturar para poder ter uma margem de contribuição suficiente. Então, na verdade, Tássia, basta eu faturar mais, se a minha margem de contribuição está baixa e eu não estou conseguindo pagar tudo com todas as minhas despesas fixas com a minha margem de contribuição, basta eu faturar mais para poder ter mais margem de contribuição e poder pagar tudo, certo? Não necessariamente. Não é assim que as coisas funcionam, não é 1 mais 1 igual a 2, infelizmente, nesse caso, tá? E por quê? Vamos voltar lá no exemplo daquele colega do meu amigo de não sei o que, dono da farmácia, que faturou 2 milhões no mês. Vamos voltar desse exemplo e eu vou te explicar por que não é simplesmente 1 menos 1 igual a 0 nesse caso, tá? Quando a gente estava lá olhando para os controles financeiros dele, e aí eu comentei, né, que a gente identificou vários problemas, mas teve 2 problemas que foram, assim, os principais e que eu acho que se enquadra bastante aqui nesse nosso contexto, nessa nossa conversa, tá? O primeiro problema que nós identificamos foi que, para alguns serviços que eles prestavam na época, eles tinham uma margem de contribuição que era negativa, tá? O que é uma margem de contribuição negativa? Como assim margem de contribuição negativa? Margem de contribuição negativa é quando o valor que você está cobrando do seu preço ou do seu produto não está pagando nem o custo e nem as despesas variáveis, que é aqueles caras aqui que nós falamos aqui atrás, né? Então, eu estou dizendo que o que eu estou cobrando aqui não está pagando o fornecedor desse cara, que no caso é o custo desse produto, não está pagando o imposto que eu emiti lá na nota, não está pagando
tudo isso daqui junto. Quando isso não paga isso tudo junto, eu tenho uma margem de contribuição negativa. Então, eu tenho o preço do meu produto, menos os custos variáveis, menos as despesas variáveis, que vão ser igual à minha margem de contribuição. Então, eu olho para esse cara aqui. Aí, a hora que eu olho para esse cara aqui, ele está negativo, porque esse preço não paga esses dois aqui somados. E aí, se você acha que não existe problema em ter uma margem de contribuição negativa, é só você ter o seguinte raciocínio. Vamos supor que você esteja com uma margem, você vende um produto, você olha lá um produto seu, e a sua margem de contribuição é menos R$2. Ou seja, você cobra um preço que não paga isso daqui e você ainda fica devendo R$2, tá? Agora você pega menos R$2 e multiplica por 10. É igual a menos R$20, certo? Agora você pega menos R$2 e multiplica por 100. Vai ser igual a menos R$100. Isso quer dizer que quando você tem um produto ou um serviço com uma margem de contribuição que ela é negativa, né? Que ela é negativa, quanto mais você vender, mais pro buraco o seu negócio vai ir, tá? Então, quanto mais você vender, mais endividado você vai ficar. Quanto mais você vender, mais prejudicial vai ser para o seu negócio. Então, não é simplesmente, vamos faturar mais, porque aí a gente aumenta a margem de contribuição. Não. Se a sua margem de contribuição não estiver adequada, vender mais é prejudicial para o seu negócio. É simplesmente prejudicial e pode te levar à falência, tá? Então, não é só sobre vender mais. O segundo problema que nós tínhamos lá, que nós identificamos nesse cliente específico, foi uma despesa fixa que era muito mais alta do que aquilo que eles conseguiam suportar, do que aquilo que o negócio dele conseguia sustentar, tá? Como assim? Quer dizer que se a margem de contribuição deles era de 10 mil, as despesas fixas dele, aquele que ele tem que pagar todo mês, independente de vender ou não, era superior a R$10.000. E por que isso aconteceu? Porque eles estavam olhando para o faturamento. Porque eles olhavam para o faturamento como sendo o indicador rei deles. Então, eles olhavam lá no faturamento, aí eles vinham entrar 200 mil, 300 mil, tão rico, né? E aí, o que eles começaram a fazer? Vamos reformar o escritório. Eles mudaram de escritório, né? Putz, a gente está faturando R$200.000. Para que eu vou ficar aqui, nesse cubículo, né? Batendo cotovelo aqui com os outros funcionários? Estou faturando R$200.000, cara, por mês, né? Então, o que eu vou fazer? Vou com um espaço maior, com um aluguel maior, com um custo maior, com uma despesa maior, porque eu estou faturando R$200.000 por mês, né? E aí foi isso que aconteceu. Eles mudaram de lugar, de escritório, começaram a reformar o escritório, contrataram pessoas que, sinceramente, eu não sabia nem o que estava fazendo lá, porque eu chegava lá, a pessoa estava com uma cara de paisagem, no Facebook ou no Instagram, o dia inteiro. Não sei o que a pessoa fazia lá, sendo bastante sincera. Então, assim, começaram a ter muitas despesas fixas, até mesmo aumentar o número das despesas fixas que eles tinham anteriormente. E aí, com isso, a margem de contribuição que eles estavam tendo não era suficiente para poder pagar as despesas fixas, tá? Então, nesse caso, não adianta você simplesmente ir lá e vender mais. Porque muitas vezes você nem tem mais para onde ir. O que você precisa fazer? Você precisa olhar com carinho para o seu negócio. Agora, se você não sabe para onde olhar para o seu negócio, você simplesmente vai achar que o problema é faturamento, que o problema é porque você não está vendendo o suficiente e você vai querer vender mais. Aí você não tira férias, você não descansa no final de semana, você não faz mais nada, por quê? Porque o importante é você aumentar o faturamento. E não necessariamente. Nesse caso, por exemplo, o que nós precisávamos fazer? Diminuir aquelas despesas fixas que eram totalmente desnecessárias,
tá? Então, assim, não é só sobre vender mais. Não é, ai, Tássia, então eu tenho que faturar mais para ter mais margem de contribuição para poder pagar. Não é só sobre vender mais. É sobre saber gerenciar o seu negócio, é sobre saber para onde olhar. E aí, a partir do momento que você sabe para onde olhar, você sabe exatamente aonde estão as oportunidades, tá? Quer ver um exemplo muito prático sobre essa questão de faturamento, como sendo, né, o rei da cocada preta, como sendo o classificador de sucesso ou não das empresas? A empresa da que a minha irmã trabalha, em 2020, ela faturou 20% a menos do que ela faturou no ano de 2019. Imagina você ouvindo uma coisa dessa, achando que faturamento é um indicador de sucesso ou de fracasso, né? Então, eu falo para você que ela faturou 20% a menos, você já fica falando, putz, teve que mandar gente embora, né? Teve que mandar pessoas embora para poder cobrir isso, faturou 20% a menos, né? Putz, que triste, a empresa faliu, a empresa era tão boa, era tão legal, a galera da igreja era super bom, né? Então, assim, putz, o rapaz do futebol, será que ele vai continuar com o emprego, gente? Né? Então, começa a ser uma preocupação, porque eu olho para o faturamento como sendo o meu indicador principal. Agora, e se eu te falar que mesmo com 20% a menos de faturamento, eles conseguiram ter 5% a mais de lucro no ano em relação ao ano de 2019? Mesmo tendo 20% a menos de faturamento. Sem mandar ninguém embora, tá? Sem mandar ninguém embora. Inclusive, na verdade, contrataram pessoas. A minha irmã foi uma das pessoas que foram contratadas durante esse ano onde as vendas não estavam tão boas. Então, assim, esse é um exemplo de que o faturamento não diz exatamente, não quer dizer exatamente se o seu negócio está indo para um lugar bom ou não. Você tem que saber para onde olhar. Você tem que saber olhar para o seu negócio. Como olhar para o seu negócio. Aí sim você vai poder dizer se o seu negócio está indo para o lugar certo, se não está, se ele vai ter sucesso ou se ele não vai ter sucesso. Tá? Então, agora que você já entendeu que faturamento não é um indicador rei, né? Que você não vai poder ficar olhando só para o que você fatura, a pergunta é: quanto que eu preciso faturar para poder ter uma margem de contribuição, que nesse caso é o nosso indicador rei, para poder pagar todas as minhas despesas fixas, todos os meus custos variáveis, todas as minhas despesas variáveis, botar um pouco de dinheiro no meu bolso e eu não ter dívidas, eu poder dormir tranquila essa noite, botar a cabeça no travesseiro sossegada. Então, o que eu preciso fazer, né? Então, nesse caso, eu vou te ensinar agora a encontrar esse número para que você possa saber o quanto que você precisa faturar. Então, agora que você já entendeu como é que você vai fazer para calcular esse número, tá? Para você calcular esse número, existe uma conta que ela é bastante simples até, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai somar o total de despesas fixas que você tem aí no seu negócio, ou seja, no mês, por exemplo, né? Então, eu vou lá, vou somar as despesas fixas, total das despesas fixas, e eu vou dividir pelo índice da minha margem de contribuição. O que é o índice? O percentual da margem de contribuição. O que é esse índice de margem de contribuição aqui? Ele mostra para você o quanto que da sua receita, o quanto que do seu faturamento daquele período está sobrando de margem de contribuição. Quanto que a sua margem de contribuição representa do seu faturamento. Então, por exemplo, vamos supor que você faturou 100 mil e a sua margem de contribuição foi de 30 mil. Então, seu índice de margem de contribuição é de 30%. Isso diz o quanto que você está tendo de margem de contribuição na sua receita. E, inclusive, muitos negócios colocam índices de margem de contribuição como meta, tá? Então, você precisa olhar. Então, você vai pegar aqui o total das suas despesas fixas, vai pegar o percentual do seu índice da margem de contribuição. Como é que você calcula esse índice, caso não tenha ficado claro, tá? Você vai pegar lá
o total da sua margem de contribuição. Então, vamos supor que você tenha tido uma margem de contribuição de R$ 5.000, por exemplo, tá? Então, a sua margem de contribuição dividido pelo faturamento. Então, vamos supor que a sua margem de contribuição tenha sido de R$ 5.000. E que o seu faturamento foi de 20 mil, certo? Quando você dividir um pelo outro, você vai chegar no número que é 0,25. Isso daqui quer dizer 25%. Quer dizer que, em relação ao seu faturamento, a sua margem de contribuição é de 25%. Esse é o seu índice de margem de contribuição, que é o que a gente quer pegar para fazer o nosso cálculo aqui, tá? Então, vamos voltar nesse cálculo aqui, aonde eu vou saber quanto que eu preciso faturar para poder pagar todas as despesas fixas, todas as despesas variáveis, os custos variáveis, as despesas variáveis, poder botar dinheiro no meu bolso e ainda ficar no 0 a 0. Então, quanto que eu preciso faturar aqui? Então, vamos novamente supor que o total das suas despesas fixas naquele mês tenha sido de R$ 6.000. O seu índice de margem de contribuição, que a gente calculou aqui, é de 0,25. Então, 25%. Isso quer dizer, vou colocar aqui embaixo para ficar melhor, quando você dividir esse por esse, quer dizer que, então, o número vai dar o faturamento que você precisa ter para poder faturar, pagar tudo e ficar no 0 a 0, é R$ 24.000. Isso é o que você precisa faturar. Então, quando você olhava lá para 20 mil e achava que você estava bem, na verdade, você não está tão bem, porque o seu indicador aqui está dizendo que você precisa faturar 24 mil para poder pagar tudo o que você precisa pagar e ficar no 0 a 0. Mas, Tássia, eu não dou conta de pagar 24 mil, né? 20 mil aqui eu estou faturando e 20 mil é o melhor mês do meu negócio. É aquele mês que bomba, né? É o mês que eu mais faturo e o teto que eu consigo faturar é 20 mil. Como é que eu vou fazer para faturar 24 mil? Veja, se esse é o seu caso, então você tá igual esse colega de um amigo, do parente, não sei o que meu, que vinha numa pegada aí de que não consegui pagar todas as contas do mês, não consegui ter lucro durante o mês, tá? Se esse for o seu caso. Mas o que você tem que fazer aqui nesse caso, então? Se por um acaso o indicador aqui disser que você tem que faturar mais do que aquilo que você está acostumado a faturar, ou mais do que aquilo que você consegue faturar, que o seu negócio tem capacidade operacional para faturar. Nesse caso, vamos voltar aqui. Lembra lá da nossa estrutura? Lembra lá da nossa estrutura de custos variáveis aqui? De despesas variáveis? E de despesas fixas? Então, é para cá que você vai precisar começar a olhar. Se aquele seu indicador tiver muito mais alto do que o que você tem condições de fazer, tá? Como que você vai olhar? O que das suas despesas fixas está muito além daquilo que você precisa, ou está muito além daquilo que você precisa manter. Se o seu indicador está muito alto, quer dizer que as suas despesas fixas também estão muito altas, mais altas do que o seu negócio pode se comprometer em ter, tá? Então, o que daqui você consegue diminuir, tá? Não, Tássia, daqui eu não vou conseguir mexer. Quais outras alternativas que eu tenho? A outra alternativa é você começar a mexer nos seus custos variáveis. Como é que está a negociação dos seus fornecedores? Se você diminui esse cara aqui, você aumenta a sua margem de contribuição. Se você aumenta a sua margem de contribuição, você já consegue sustentar mais as suas despesas fixas, tá? Suas despesas variáveis, como é que tá? Né? Será que isso daqui também não tem como mexer? Não dá para mexer em nada aqui para poder aumentar a sua margem de contribuição, para você poder sustentar o seu negócio? Tá? Então, você tem que começar a olhar para esses outros lugares, caso o seu indicador lá atrás, o nosso indicador aqui,
esse que deu. Esse nosso indicador aqui, de 24 mil, tenha sido superior àquilo que o seu negócio tem capacidade para poder gerar de receita, tá? Então, vamos lá. Para a gente resumir sobre como que você vai fazer, então, agora para o seu negócio. Como é que você vai olhar agora para o seu negócio? Você não vai mais ficar olhando só para o faturamento. Eu preciso olhar para o faturamento? Eu preciso acompanhar se eu estou faturando aquilo que eu preciso faturar? Você precisa acompanhar. Mas para que mais você vai olhar? Você vai olhar para a sua margem de contribuição, para analisar se a sua margem de contribuição está sendo suficiente para poder pagar as despesas fixas que você tem no mês e te dar lucro, ou então, pelo menos, te deixar no 0 a 0 para não te gerar prejuízo. E aí você poder deitar com a cabeça no travesseiro no final do dia e dormir tranquilamente, sossegado. Tá? Então, é dessa maneira que agora você vai passar a enxergar e a olhar para os resultados do seu negócio. É assim que você vai conseguir ter a visibilidade, ter uma visão que seja possível fazer com que o seu negócio cresça. Que vai fazer com que o seu negócio, mesmo num ano onde o faturamento foi inferior, consiga aumentar em lucratividade, como foi o caso daquela empresa que eu comentei com vocês. Tá? Então, é isso. Então, é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês, então, por estar aqui. Espero que eu tenha agregado para vocês com esse conteúdo, tá? E a gente se vê, então, amanhã, às 8 horas, na nossa próxima live. Já anota na agenda para você não perder, para você não ficar de fora, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.